Pessoal, senhor Raporta, já não sei ali com o convidado especial, Raven, ele que é natural de São Nicolau, está ali na Tarrafal, na missão de coisa que está fazendo, além de música, também é a formação na área que estuda de forma académica. E música, você estuda de forma académica ou é autodidata. Não tem um diploma de música, vamos fazer um curso de música não, de pós-produção, para Waves, que é campanha, que é Waves digital. Para fazer que é para fazer as misturas, que é uma coisa rápida, um curso pequenininho que compramos, eu não tenho um diploma. Mas vamos falar, não tenho um diploma de música, mas um dia eu estava a curtir ter um diploma sério de música. Assim. Eu estou a estudar autodidaticamente, mas estou a curtir ter uma formação assim, depois para dizer eu. Quem sabe um dia me fazer. E você tem formação assim, académica, não é? Minha licenciada em design de comunicação. Design de comunicação, minha profissão é designer, freelancer, tenho a minha empresa e também tenho a marca, que é a Casa Preta, que é uma companhia discográfica que tem uns linhas de t-shirt e tem uma loja. Dele. Então, supõe que ele quer música e apenas, além da música. Exatamente. Ou tudo que envolve música e mais alguma coisa. Nesse momento, ele soma assim, Casa Preta soma como um estúdio, depois ele volta a uma companhia discográfica. Nesse momento ele está mais para que é chamado de estufa. Estufa, ou seja, ele é nós lemos criar um ambiente favorável para fazer acontecer qualquer qualquer projeto. Quando botar uma estufa, botar um cimento, botar no chão, botar regal, independentemente do que está à volta, se tem sol, tem vento, mal está protegido. Então, a Casa Preta é para ser aquilo lá, porque ele é uma coisa pensada só para mim, só para nós. Mas então, a última coisa que eu não fazer foi criar uma oficina de serigrafia. Não vai pesquisar, até não conseguir, não arranjar no poligrim, assim é ele que sustenta tudo nas lojas, tudo nas linhas de produção é criado internamente. Então, dia que tinha falta de criar uma editora para lançar uns livros, não te vai criar ele também. Então, aquela é que é a ideia, mano. Então, nunca tem um rótulo bem. Então, é fazer acontecer sonhos, tornar real sonho de quem está alinhando a nós, entende? No jovem, principalmente jovem periférico que tem muita oportunidade. Bom, pessoal, se o Raporta, ali, além de um artista na área de música, não tem um marqueteiro, um homem que entende da coisa, da marketing e tudo, aquele que ferramenta necessário para fazer uma marca expande, cá. E gosto de falar de dificuldade de nós que vivem na periferia, de você fala de Cabo Verde como um país ou arquipélago. E aqui no São Nicolau, não se sente excluído, ou não se sente fazer parte de certa forma, das dinâmicas que acontecem a nível musical, ou eu se sente injustiçado, assim. Olha, mas já que aquele sentimento de injustiça, ele é um sentimento que quase toda gente tem. Mas que ele é uma questão de, primeiro, mas não tem que ter noção daquilo que é desafios do nosso país. Bem, nós é um país insular. Bem, entender? Tem oportunidade que tem só nas grandes cidades. É por isso que nunca te viver nunca te habitar na São Nicolau, nunca te morar na São Nicolau, nunca morar na Mindelo. Por causa de que lá, porque ela tem mais oportunidades, estando na Mindelo, onde poder trabalhar mais gente de São Nicolau, onde poder trabalhar mais gente de Mindelo, gente de outras partes. Porque ela onde poder criar um networking mais show, mais grande. Então, não acreditar que existe esse sentimento sim, de alguma exclusão, mas ele não tem que ter consciência também que ele é uma coisa fácil de implementar. Tá? Então, boa parte de maltas tem que correr atrás desses sonhos, às vezes tem que ir para outras partes, mas no Obama depois não tentar voltar para casa sempre, porque nunca tenho cumprido isso, mas tenho que fazer mais. E o que é que tem na São Nicolau assim, para a experiência que eu tive que tem em outras ilhas, que você basou foi matando que que outras ilhas assim que tem? O que é que tem lá e que tem naquelas ilhas de São Vicente? Na outras ilhas de Cabo Verde. Mano, São Nicolau tem uma particularidade de que é tudo quem está bem está a ser acolhido. Não quer saber se outras ilhas periféricas tem, mas, bom, mesmo com chamados estão sempre, é que vai para São Nicolau com mochila, mano. Esse vai com mochila, se quer dormir na rua, mano. Temos uma que estava a usar, existe lá num caso, está sem ter paródia, chegar madrugada com 15 para 3 horas, e eu, os outros, qual é? Mas, tipo, a hospitalidade é super, mano. Super. Hospitalidade, se quer que conheça ninguém, mas boa, é respeitador. Quando bota bem, pessoas te abrir porta, mano, bota respeito a gente, isto dá comida, isto dá casa, bota ficar quanto tempo que quiser, mano, te chamar, isto basta assim, isto é boa aventura, boa, tu vai passar fome, assim, então aquela é uma coisa que é cool, que a gente de lá, que é uma cultura de lá. Da mesma forma, quando se bobar para o interior, ou para uma zona diferente, bobar para uma festa de romaria ou o quê, mano,
bota ba, isto dope comida, isto briga uma boa boca também. Yeah. Isso é bonito de saber, mas existe isso na ilha, tá, na São Nicolau. No Semana também é famado em termos de grogo, exatamente, em termos de aquela produção cana. Exato. Você confirma ou até gente é só marketing? Até gente sim tentou saber que é de vera, que é nosso principal concorrente. Aquele grogo de São Nicolau é famoso por causa de ser pureza, entende? Yeah. Cana, bota bebê e bota ficar rota cana assim. Sim. Então, mano, ele é gente usa ele como um produto chique, mano. Yeah. Então ele é um produto de qualidade que tem ganhado nome por causa de ser qualidade, entende? E em termos de expansão, em termos de autopromoção e na área de marketing, tudo isso, você acredita que é justo que isso aconteça com aquele produto? Ou tem mais espaço ainda para conquistar? Tem mais, tem sempre. Principalmente a criação de uma marca local de expansão mais grande. Porque a maioria de gente que te produzir lá, este produzir para consumo local, imigrantes, gente que está bem, e às vezes ele te acaba num ano. Então, se aquele safra, este cria um safra de cana, depois este cria aquela produção, às vezes ele te acaba num ano. Vou ter que esperar quando a cana tiver já te amadurecer, depois para trás. Então, primeiro seria estruturar aquela coisa, criar uma linha de produção maior e institucionalizá-lo, organizá-lo de uma forma mais para ter produção mais regular, já que te exige já outras estruturas, mas é que tem uma marca, porque o nome Grogo de São Nicolau é uma marca, mas bota para beber, mas às vezes ele é um grogo de teu alambique. Tem alambique de Ribeira Prata, tem fragata, tem água das patas. Então, vou poder beber mas dizer que São Nicolau é uma boca saber de qualidade, entende? Então, sei lá, devia surgir marcas de lá, porque quando você tem marcas, você poder ter métricas, você poder criar um sistema de organizar o trabalho direito, porque lá ainda tinha o tradicional. Tinha o feito naquele amor e aquela coisa, e depois as pessoas estavam esses fundos de renda. Uau, então é que ainda uma indústria não, assim é forte? Uma indústria, ainda não, ainda nunca foi industrializado. Uau. Já tem uns grogos nacionais, tem algum grogo de Santo tem mestre grogo que tinha o famoso, tem outros vários, mas devia surgir alguma coisa lá na São Nicolau também. Para grogo e para farinha de mandioca também, a farinha de pau de São Nicolau e tinha. Não tem farinha de pau de São Nicolau, vou dizer. Pois, farinha de mandioca de São Nicolau é o famoso. E ele é uma tradição lá também que tem que ser. Esse é um destaque para o produto nacional que não tem que valorizar e fazer propaga. Porque, tipo, no estrangeiro tem, por exemplo, cabo-verdianos de já que também, a gente tem aquela falta de coisas de terra, produtos de terra para consumir. E lá é caro, bem. Não acredito, mas se fazer quando mais é massa e conseguir explorar aquela parte lá em termos de exportação, mas também tem uma economia forte, naquele ramo lá que é produtos nacional, que não deve basear a manutenção e com boa qualidade. Exatamente. Agora não vai dentro de parte musical. Música hoje na área que você atua, ele é um produto comercial? Ou você acredita que ainda tem o caminho a ser feito para tornar aquela indústria que tipo não estou lá fora, assim? Vou dizer, música nacional. Ou aquele que está dentro dele? Aquele que está dentro dele. Aquele música, que não fazer música ainda. Já bem que gênero que você faz hoje? De fazer rap. Já me rapper e me produtor também, como de fazer minhas próprias beats, minha própria produção, tenho estúdio na casa. Então minha forma de estar na música é o seguinte: boa parte dos meus álbuns existe tipo seguinte forma, mas muito bem, tenho trabalho, me workaholic, deixar toda hora de mexer a fazer coisas. Então tu chegar uma hora de noite que cabeça que te dá mais job, e me queria entreter de alguma coisa, muito bem, tu pode fazer um beat, fazer uma música, depois amanhã me gravar. Tipo assim, às vezes nestes projetos surgia da seguinte forma. Então nunca te viver música como um músico é que te viver dele e ao mesmo tempo sim. Por quê? Olha, nunca te fazer muito show, porque nunca te dedica a mudar aquilo lá. Mas me te fazer uma música, me te lançar uma linha de t-shirt. Aquela linha te vende 300, 500. Me te ganha de viver de música por causa daquela coisa lá. Se vou baixar direito. Boa parte renda de casa preta também que vende t-shirt. E que ele vende t-shirt, tudo que estampas não tem também de nossa música. Nice. É que as frases que as frases te transformar em estampas. Uau.
E já é uma indústria então que está a fazer assim, que então é possível, num formato assim mais pequeno ainda, mas amanhã vou sei qual que é a dimensão que está batendo. Exatamente. E agora se não for aquela provocação ali, música de forma que é feito hoje na Cabo Verde, dentro de formato rap, ainda for se já é se você tem um produto comercial de forma rentável, bom como artista ou como rapper, é aquilo e mais nada, botar comer dele. Ou ainda tem um caminho a ser percorrido? Tem show, mano. Basta no mercado do rap. Não tem poucas pessoas que vivem na Cabo Verde. Contando na mão deles, assim, que as pessoas é que vivem de rap, de música na Cabo Verde, sendo rappers. Mas maneira que é possível, tem alguma coisa que ainda acaba ter, por exemplo, maneira que um brother meu está fazer está lançar um vídeo, ele tem 40 mil visualização, 20 mil, mas que tu pode viver de ser música. Tá? Ou seja, não te falamos que tem mercado, mas tem um produto, tem um consumidor. Então o que é que se tem feito é um trabalho de organização daquele mercado. Para quando aquele artista lança um vídeo, ele tem 40 mil, ele tem 50 mil visualização, para pelo menos para encher um sala de 200 pessoas, mano. Que ele cobra, ele pôr 200 pessoas numa sala, que ele cobra 500 escudos na porta, que ele tem 100 conto numa sala pequenininha. E se ele fazer em vários, a falta de um sistema. Porque matas ainda e tudo funciona como se fosse ilhas. Então tudo é isolado. Aquele sistema funcional seria bom como um divulgador. Também, bota para fazer um trabalho de mais gente, videomakers, é tudo matas. Então é tudo players dentro do mesmo sistema, tem que trabalhar para aquele sentido lá. E também, porque dentro, tem rappers, mas que os rappers eles que têm um management. Menina, quando você tem um management, você tem um trabalho de alguém para pôr no show. O que está acontecendo nos casos? Na minha casa e quase de um bocado de maltas, é o seguinte, eles mesmos estão a fazer esses som, escrever essas letras, criar essas músicas, fazer esses beats, gravar. Tudo que é um álbum inteiro, masterizar a cena. Boço, está a chegar a uma altura, mano, bota só de cansote. A boca tem nem para chorra para ouvir a própria música, mano. A boca te quer saltar. Tinha malta está a fazer assim, está a fazer um projeto, está fazer promoção durante aquele projeto, uma semana depois, acho que tem mais. É que tem mais nada, que tive um planeamento de um plano de comunicação durante a produção do álbum, durante o lançamento e um pós-lançamento. Um programa de comunicação para bater pôr na cara. E depois, boa parte de matas de músicos, por exemplo, que tem muito contacto com a mídia, entender? Tem alguém para fazer aquele ponto. Por exemplo, tem uma pessoa que te fazia relações públicas desde mais, ou seja, levaste para a rádio, levaste para tipo, quando o projeto do nascer, né? Cria uma conferência, pode chamar comunicação social, pode enviar uma nota de imprensa para todos os órgãos de comunicação social, já tens músicas, vou passar nos rádios, tornar público. Tá? Então existe um pequeno, tem que ter uma pequena estrutura para fazer lá, uma pessoa que tem entendido o assunto para fazer lá, te falta nisso. Então, bom problema de matas de rap green assim é management e management vai resolver um problema também de palco. Green, uma vez não estava a fazer show na palco pequenino, mas palco pequenino para de existir. Agora é só palco grande, grandes festivais. Grandes festivais tem só artistas que já estão num certo topo e também ser sempre que os mesmos artistas. E por que esse facto de sempre mesmo artista? Que é produtores que têm medo de investir no novo, está mais preocupado aquele que te leva mais para está na playlist público. Por causa de playlist de público. Aquele playlist de público, por exemplo, tudo que as músicas te tocar, toda gente a tocar. Porque pode ter ser um artista, pode ter uma boa música, agora, de um artista pouco conhecido. Se aquela mesma música tivesse sido lançada por um artista do topo, aquela música já era hit. Mas o problema é quem é que foi ele que lançou. Então, ou seja, o nome do artista está para além do seu obra, me entender? Ele tem acontecido assim, mas para nenhum processo. Mas TV existem mais palcos mais pequeninos. Palcos mais pequeninos, por exemplo, se alguém que te criar, não te dizer mais, se alguém que te criar, então não criar nós também. É necessário não tem uma iniciativa. É necessário romper esse sistema ou criar um novo, tipo, para que esse novo que está surge e fazer com que tenha retorno do produto que está a fazer, aquele gasto, aquele investimento, para ter retorno. Até é uma cena que tem que ser construída, se mofla, outros envolventes. Sim, pode fazer de formato independente,
Mas claro, tem um amigo ou outro que te entende de algum ramo daquilo que você necessita, de marketing, de comunicação, para expandir aquele produto. E depois também aquele parte de show. Yeah. Então é onde que você também tem aquela receita de tudo aquilo que você faz. Que culturalmente não tem um problema cheio de associar, mano. Yeah. Nós sabemos. Não só sente muito sentir cheio, por exemplo. Yeah. De associar. Não te vais para quase tudo empresas que existiam ou mais de fazer, só te fazer essas partes, essas coisas. Isoladamente. Nunca te associar muito. Poder surgir um festival pequenino, periferia, de rap alternativo. Tem que ter uma pessoa para tomar aquela iniciativa e junto com as outras maltas. Nice. Pequeno líder. Fazer. Mas não saber que isso, nós como ser humano e nós ser rappers, nós é complicado, mas coisa de começar a dar cura, então mais vai começar a brigar. Que é a realidade, não saber que é a realidade que é lá. Só que eu mim como profissional, nunca queria oportunidade, não queria abrir portas. Então nunca tenho que começar logo com um cachorro exorbitante, principalmente que se nunca tiver, assim, nunca tem muito show. Mas tipo assim, tem que ter alguém para acreditar. Aquele alguém, porque uma vez não estava a fazer show de zona, show de rua, atividade de zona, malta de zona, estava a alugar um trilhado, alugar uns maltas de som, pôr lá, base freestyle. Maltas na São Centro estava a andar, no tempo de CD ainda, estava a andar que se exibido na bolsa, que a zona assim, de procurar atividade para dar um som. Agora já que tem atividade de rua, por causa do quê? Aconteceu alguns fenómenos no passado que torna aquela impossível. Um deles é aumenta as cenas de violência, guerras, malas que já te comportar, algumas cenas de gangue. Tá? Uma atividade de rua estava a trazer um sentimento de comunidade que eu fiz. E sem falar que ele é um mini mercado que, por exemplo, naquela atividade de zona, matas de balai estava a vender mais, senhoras de balai. Estava a vender, vou entender? Estava a ter atividades de miss. Tinha que ter atividade. Grinha nunca tem muita opção. Assim, não também me tem mais cara na rede social, não passamos nos fins de semana, tudo lá. Nunca tem muito programa. Então, ou seja, aquele é um bocadinho de problema. Grinha fazer um show é muito mais burocracia. Desde que as licenças que botam que correr atrás. Que as licenças, depois segurança, estrutura de palco, entendeu? Uma vez eu estava a fazer shows na Polivalente. Só com uma trilhada e 2 colunas. Era suficiente. E estava a surgir uma microempresa de som. Estava a viver tranquilo naquela coisa lá, mano. Era uma indústria. Era uma indústria que também surge. Bom, tem um tema badal na rádio. Coisa que está por trás desse tema? É um ditado já, se calhar, que lá para norte tinha-se a fazer o show. Badal na rádio, quando alguém também não bazufaria. Eu tenho um relógio. Pô, tem um relógio, não sei o que e tal. Eu badal na rádio, mas ninguém queria saber. O show agora, o show badal na rádio. Que é aquele álbum, ele tem enquadrado num álbum chamado de Futuro Passado no Presente. Onde naquele álbum lá tem só rap misturado com música tradicional. E na cada tema, a gente explora música tradicional e a gente explora aquela temática também. Não só musicalmente, mas tematicamente. Então aquele é um álbum, ele tem uma pegada coladeira. E aquele tema é show de coladeira. Coladeira tinha show crítica, vou entender? Não estava a fazer. Quando eu belo direito, coladeira tinha show fofoca. Estava lá de vídeo de gente, tal, falando isso, calote. Coladeira tinha show. A dias você falava-nos isso, você falava-nos sobre coladeira e vários indiretos que não tem conta lá naquele. Na crítica social. Coladeira, tu tinha aquele um estilo de música cabo-verdiana que merece mais atenção, entender? Que ele é de estilo mais incrível que não tem. Então, aquele som é o seguinte, ele está a falar de ele tem 2 partes, uma parte de falar de um menininha e de um mocinho. Entender? Aliás, ao contrário, um mocinho e uma menininha. Que é de que as futilidades, entender? Aquele mocinho que, por exemplo, ele tem filhos, mas ele quer dizer nada para esses filhos, depois ele sustentar que ele tem filhos, e aquele menininha que quer saber de nada. É só paródia, que coisas assim. Tipo assim, agora vai dar na rádio, vou te dar enxadura, mas tipo assim. Aquela. E esse projeto é tanto decidido que é o último ali, que também com o nome De Volta para o Futuro. E qual que é o diferencial? O que é que não tem em conta nesse trabalho? De Volta para o Futuro. E porquê De Volta para o Futuro? Ou seja, o primeiro álbum foi Retardado do Futuro, que é uma coisa que está na gênese do rap. Que era que os instrumental tem nuances de soul, jazz, tipo assim, de boom bap e esse calor. Depois trazer futuro passado no presente que tem coisa tradicional
esse álbum novo, naquele primeiro álbum, trazer cenas de resgate de valores. Yeah. De falar de valores. Nós, como ser humano, não tem que começar a questionar se que caminho não está cool ou não tem que voltar para trás para buscar umas coisas que é importante para o que é que não queria no futuro. Bem entender? E naquele segundo álbum, trazer coisas de cenas de Cabo Verdeano, esse álbum de volta para o futuro, ele é um álbum que eu voto para mostrar, trazer um sentimento de que vou poder construir bom futuro, mora vou desejar, independentemente de onde é que vou bem, de que as condições que vou encontrar, entender? Se vou ter foco, se vou ter oi, depois vou meta, né, vou conseguir. Então vou dar dicas de como vou desenvolver. Ele é um álbum que fala de bom desenvolvimento pessoal. Então, bom futuro, como te dizer uma pessoa assim, bom futuro te pode mudar o presente. Ele está a dizer maneira que o futuro te pode mudar. O futuro te mudar o presente de seguinte forma. Vou fazer uma escolha no futuro. Ele está a fazer mudar o comportamento hoje. Por causa do quê? Aquela decisão vou criar para o futuro. Ou seja, aquele futuro mudava o presente. Porque ele mudava o comportamento no presente. Ele mudava o presente. Então lá, aquele álbum é tipo assim, de volta para o futuro. Que é de... Tem a ver com aquela coisa lá. Vou querer desenhar algo no futuro, mas vou ter que começar a criar lá hoje. Ali para o lado de Santiago, não sei se para o lado norte do país é aquela dinâmica. Acho que sim, porque há dias atrás um noticiário que abriram na São Vicente para pessoas fazer inscrição para viagem, para sair fora. Sim, sim. Data de pessoas, como está falando, vai ter alguém para fazer isso. Mas com tudo isso, essa demanda e esse anseio popular de pessoas e de milhas, de sair da terra, de sair de ali para a Europa. Mano, ele é uma coisa de trazer um sentimento pessimista, mano. Eu tenho a impressão que tudo gente quer bem. Porque se tudo gente quer bem, é porque a gente perdeu alguma esperança. De ter uma melhoria de vida ali. Não é? Ou seja, tipo, uma hora não te falar, cada um dá seu speed e arrancar. Porque, ou seja, pessoas têm que perder crença que é possível eles ser bem sucedido, usar o que não utilita viver na nossa terra, tentar bastar uma vida melhor. E tem uma coisa lá que é grave, mano. Não tem como dar teu kiss. Não está num mundo globalizado, informatizado, tem internet. Por quê? Por cargas de água que não te vai pôr data de gente que dormir numa fila. Então já aquela coisa lá desumano, mano. Não quer saber a maneira que se fazer, qual é que foi a metodologia, qual é que foi a intenção. Mas por que não te vai pôr? As pessoas estão a dormir. E fila, mesmo tu tinha fila, é uma coisa primitiva. Muitas vezes não te ficar chateado quando não te vai para o banco, tem teu fila, por causa do... Tipo assim, fila é uma coisa primitiva que não te pode evitar. Se no banco tem teu fila, te arranjar uma forma de contornar, porque tem uns bancos que é mais rápido, tem uns que é mais lento, bota pôr mais gente lá, te atender, arranjar uma forma, sistema está lento, tentar dar um jeito para virar o sistema rápido. Que existe, que faz nenhum sentido como passar mais de que 2 horas numa fila para fazer um depósito. Tem gente que já passa muito mais. Tem pessoas que não conseguem passar 6 horas, 8 horas para fazer um depósito, numa segunda-feira. Então, a cena de fila, primeiramente, por ser fila, ele é uma coisa agressiva, né? Para que as pessoas, em termos humanamente. E aquele outro sinal, que é um sinal de tudo gente espia uma maneira de arrancar. Que é um sinal mariote para nós, entender? Isto quer dizer que alguma coisa te trazer um sentimento de insegurança para o futuro, entender? Porque tudo gente quer bem. E mais ver não está pegando naquela questão do futuro. Você acredita na juventude atual que acredita no futuro de Cabo Verde, que tem esperança para um futuro bom na Cabo Verde, que é por isso que hoje está decide sair das milhas dali? Olha, se não vais esperar estatisticamente, qualquer juízo de valor que fazer, metido a ser colher uma amostra para depois dizer, jovem isso, aquele outro. Mas dentro de cada 20 jovens tem um pensamento, tem um que é diferente. Mas não acho que estatisticamente a maior parte está a pensar assim, sim. Bem entender? Está a pensar assim, porque tu já que tem muita oportunidade, que tem... Então, e depois ele tenta virar uma ideia coletiva, que é perigoso. Uma ideia coletiva. Então, nas aulas, como está a dar, nas chamadas, sempre ser independente, ser autodidata, correr atrás de informação, que a melhor coisa que tem que aprender é aprender,
Quando aprender, tentar investir na fontes de renda, ser proativo, ter ativos, desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Só que eu não estudo já fui jovem, não sabia mais nem que nos cabeça de vez em tipo, mas ter sentar, mas ter coisa, mas não mas ter uns, sei lá, aquele juventude que não tem hoje, se ele quer fruto. E o único que se falha, escolhas que não fazer. E o único que se falha, eu acredito uma falha disso também tem que encontrar no sistema político no nosso país, ou tá, no nosso sistema político ou forma que é feito político no Cabo Verde, ele é uma forma perfeita. Não, primeiro que existe forma perfeita, né? Nem democracia que é perfeito. Já que falha está na educação. Quando eu falar educação, não te falar de uma coisa tão complexa. Que a educação é que está a sair de casa, que a educação mal estudando, tu já na escola, bem entender? Que a educação dentro de zona, nós como moradores também não tem uma influência sobre a educação de outras pessoas, porque não te dá exemplo toda hora, bem entender? Então ele é um cena tão complexo, nós não temos que estar unidos como nação, que é para poder resolver aquela questão lá. Mas não saber que tem problemas, mano. Me senti por exemplo, me saí de uma zona, ainda só sendo que era uma mais privilegiada, em termos de impor os filhos numa escola periférica. Estranhamente, nunca ouvi ninguém te falar disso. Mas, dentro dessa escola, se aquela escola é de um bairro privilegiado, ele tem uma forma de funcionar, e tem outra escola de periferia que caia tanto assim. Nunca te espero culpar dos países, nunca saber que maneira que só te funciona lá em termos de atenção, se os professores estão motivados, se a direção está motivada, mas me senti que tem aquela mesma atenção que as meninas tinham estando num bairro mais privilegiado, mesmo sendo escola pública, tu dizes escola pública, só por que tem um diferente? Então não tem fase de educação, mano. Então não tem que pensar que aquela educação, quando eu te falar de educação, nessa educação literária, tu começa a dar de escola, vou entender? Mas aquela qualidade de educação, aquela aplicabilidade de que as coisas não te prender e aquela forma de motivar-se de melhor forma. Grem assim, se não deve arranjar alguma ruptura, de criar algo diferente que te funciona mais, porque não tem olhado que a maioria de gente escolarmente está só sempre num nível média. E se bota na média, é medíocre. Nos média é medíocre, papo reto, é assim. É pouco que tu conseguir subsair muito mais profissionalmente na tua área. Quando numa turma é que tem estudantes que saem, mas tem 2 ou 3 que tu vai conseguir escapar no mercado. A maioria de fazer essa formação, isto vai trabalhar com qualquer coisa, porque é isso que eu consegui entrar. Naquela área que se forma, sim, isto vai para outro. Então, já que não deve tentar olhar uma solução para melhorar a qualidade de nossa educação. Agora, como quem dá área tem que descobrir, entender? É isso. Agora que me está falando de como rapper, já agora tem que dar numa capela, gosto de para o próximo, porque é difícil um rapper bem ficar na lado para que manda uma capela de qualquer tema de boa, está livre para o expressar. Agora, exatamente. Exatamente. Mano, tem vários, porque minhas letras tinham de intervenção social, tinham voltado para motivação, desenvolvimento pessoal, tinham letra que é de alguns assuntos também, que é meu, mas também que pessoas estão a sentir na pele, tinham letra que tem a ver com consciência, de consciência como um africano, questionar minha papel no mundo como um africano, como um cabo-verdiano. Então um tema que é o seguinte, dizer, querer ser sepultado na mar para ficar perto das ancestrais, quer dizer que preferi morrer do que viver em modo animal, entre correntes e bate-roça, tortura na tronco e troça, caravelas, muda rota e trajetória de tubarão, foi tão preto lançado na mar no braço e alimentação, 5 séculos de atrocidade que as considera normal, hoje para atravessar essas fronteiras não tem de ser de forma ilegal, amontoado dentro de um piroga de acaba sempre a afundar. Outra hora não vai a força, agora não tem que pagar. E caso não conseguir, preferir esta espera nós.
para fazer trabalhos precários, essas empresas geram milhões, sem educação, déficit de alimentação, drogas e prostituição, sem poder respirar que se joelho na nossa garganta, ou morto por acidente, atingido com 80 balas. Problema nos continentes governantes ali em norte, que a gente defender nos interesses acaba sempre assassinato. Não tem para ser museu, para que espólio, que rouba-nos. Pergulha quer dizer cair para não poder resistir hoje. Para Zumbi, para Dandara, para Joana de Benguela, Chaka Zulu, para Sankara, Steve Biko e para Mandela, para Gaddafi, para Cabral, Savimbi e Marighella, para Samora, para Nkrumah, Lumumba, Diop, etc. Uau! E que lá. Forte, forte. Então, hoje, antes esforçar na bem, hoje não tem que pagar Exato, para mano. Tipo, antes não vai a força, agora não tem que pagar para bem, entendeu? Agora não tem que pagar e pôr na fila, para bem, burocracia. Se não bem, né? Já gasta seu dinheiro, se não consegue bem. É uma forma de enriquecimento de embaixada ou de Europa. E tem acontecido cenas graves, mano. Por exemplo, Moçoa, não tem conhecido gente que queria alguém para fazer uma marcação online. Tava gente te cobrar 12 conto, 20 conto para conseguir um vaga online. Que é uma informação que tem na net. Tipo, é um link. Bota cadastrar, bota esperar aquele dia, bota marcar. Aí está. Não só vai cobrar alguém 20 conto, entendeu? Bota um vizinho abusado de sua ignorância, que ele quer saber fazer aquela coisa, e vai ganhar 20 conto fazer uma coisa assim que básico. Vou poder estar te ajudar. Tem. Cada um deve assistir para arranjar esse dinheiro, mas mesmo tinha uma coisa cheio desumano, mano. Porque aquela pessoa crê bem, uma de vida que te colhi, ele quer ter dinheiro, mano. Ele quer ter dinheiro e mais triste, ele quer ter a oportunidade de estudar um vizinho mais para aprender a mexer num computador, ou mesmo um telemóvel para usar aquele link, ele quer ter informação. Ele é frágil, alguém te aproveitar daquilo lá para fazer dinheiro. Dinheiro fácil, porque aquela coisa lá é fácil. É fácil, né? Mas ali também, 20 conto ainda é pouco, porque já tive pessoas que já pagam 500 conto para conseguir visto. Não tem noção disso? Lá para lá no norte, o que está acontecendo lá? Para conseguir visto é um caso mais complexo, mas a mim estava-te falando uma questão de marcação. De marcação, na embaixada. Não, mas é para aquele valor, mas não só para conseguir 500 mas aquela coisa lá ainda... Ele é agressivo, mano. 500 conto. Ele é agressivo. Ele é. Mas não tem que pensar para o futuro o que não queria para Cabo Verde. Quando me lançaram aquele álbum anterior, foi entrevistado por um jornalista portuguesa que tem um portal que é Boala. Que vocês vão conhecer Boala, Marta lança, fazer uma entrevista. Onde é que ele perguntou qual é que ele acha que é verdadeiro, se a imigração tem um impacto, que impacto que a imigração pode ter para Cabo Verdeano, para além do financeiro. Mas infelizmente que tem, mano. Porque não podia ser bem mais rico intelectualmente, mas para lá o que trabalho não deixa de fazer? Eu não saber. Então, quando um imigrante bem, ele devia trazer muito mais que dinheiro. Muito mais do que empregos para outras pessoas. Ele podia trazer conhecimento que podia ser aplicado e replicado ali. Mas, infelizmente, nunca tem. Acho que te trazer porque acho que te conseguir aquela vida que te leva lá e que é lá. Vai entender? Então, nós cabo-verdianos não devia ser especialista na mar, por exemplo. Uma maneira se cabe na avenida nossa. Nós rodeados para mar não tem que ser especialista. E mar rico, aquele que não tem mar. Ou seja, se nós mar que é controlado para nós, que é mesmo tu usas me como freelancer, me livre para falar de coisa, é verdade. Ou seja, nós marcamos que é considerado para nós, se ele quer controlado para nós, se ele quer fiscalizado para nós, ele quer explorado para nós, e nunca te investir na aprender, criar uma indústria de produção naval ou reparação naval nacional, isso quer dizer que nunca tem uma perspectiva de mudança no futuro, porque as coisas não deviam estar a investir. Por exemplo, eu criei uma indústria do quê? Não tinha verão na mar, não tive uma escola de mar, se Cabo Verde tinha escola de mar de asa, de coisa, mas para indústria naval é que eu não podia exportar conhecimento, exportar navios. Para um dia, quem sabe, pelo menos navios de pesca, mano. Não tem gente na São Centro, por exemplo, na Salamanca, com os matos novos, que é bom para frente na Visebote, que é o melhor bote de Cabo Verde, que é mais robusto, é feito lá na Salamanca, que é o bote de guerra próprio. Imagina se tivesse uma indústria naval lá para pequenas embarcações. Tinha um ancião que morreu até uns tempos,
Tem como ficar, ele começou desse a morrer, ele que tinha nenhum discípulo, alguém. Aquele mano estava a fazer bote, fazer barco de embarcação de pesca. Gringo assim, nunca tem muita gente para fazer isso. Então, se não tivesse uma indústria para isso, não podia fazer e vender em alguma parte. Mas não tem que ter visão e não tem que pensar a longo prazo, não a perto. Porque enquanto está a curto prazo, não te preocupa no que é que não te comer hoje, no que é que não te comer amanhã e depois da manhã. O que é legado no Tibete? Se calhar um preguiça que não tem ou esse nunca aprender nada de tempo fome. Yeah. Não tem um preguiça ou essa conformidade de tentar fácil, de consumir do outro. Mas o que é que não aprende passado? No que é que não aprende passado? Porque escolhe. Yeah. Eles não querem assustar ninguém, mas a história te repetir, mano. Yeah. Se essa história é repetir, e se houver uma guerra para a comida caber? Não? Todo esse tempo. Nunca aprendi nada. Depois da invasão de Rússia à Ucrânia, esse preço que de pandemia duplica. Exato, esse preço de pandemia que também haverá coisa mais cor. Ou seja, o que Cabo Verde está a fazer para virar sustentável? Será que não está a fazer o suficiente? Será que as verbas públicas só podia ser usadas de uma melhor forma? De criar aquelas condições para aquilo lá? Porque não tem que aprender que isso, porque algum dia, se nunca for suficiente, algum dia não podia ficar um sufocote. Porque não te ficar na mão de outros. Nós é refém. Porque não é independente, nós é refém. E se dá alguma coisa, o que é que não te fazer para escapar nos cabeça? Não era? Então, não tenho que pensar nisso de agora, para entender. Só que enquanto nunca pensar como nação, por que existem uns países deserto, mano? É que desenvolver um sistema incrível de agricultura. Acho que nem tem água. Não vai pesquisar no país modo algumas partes da Arábia Saudita ou alguns países que têm deserto e conseguir. Tem país, nós é rodeado de mar, tem país que é rodeado de terra. Isso que tem nem peixe, isso que tem nada. Mas de fazer agricultura na areia, terra, nós não temos terra que é muito mais fértil por causa de pouca chuva, mas o mané que não podia fazer para usar aquele pouco que não tem. Mané. Na São Nicolau, não tem, por exemplo, não tem de manga está deve estragar tudo. Que tem um sistema de escoamento, um sistema de conservação e transformação para vender no outro ponta. Então, é de pensar, é de mudar algumas coisas pequenininhas, quando um dia não tem um sistema organizado grande. Só que é um desafio de cada cabo-verdiano, tem que questionar, não tem que questionar. Enquanto nunca questionar, nunca tem que melhorar. Porque existe melhorar sem questionamento. Mas acho que aquela parte de questionamento era tipo uma coisa que era para estar resolvida. Tinha hoje de atuava no formato de já produz ou prospera naquela parte de que você está referindo ali. O potencial de Cabo Verde tem, onde que não se consegue. Epá, por exemplo, não falar nos atuns de mar que não se podia enlatava para vender para fora. Você percebe que tanto peixe que não tem, tipo atum que hoje também barcos de onde que não sei onde te leva para ser. A gente está praticando um preço irrisório. Os acordos de pesca e tudo mais. Exatamente. Então, podia ser melhor. É algo que podia sim, que podia estava melhor, mas eu não tenho uma visão para a lua ali que está tranquilo e foco. Então, pessoal, se o aeroporto hoje não sei com Raven Almeida, boizinho lá de São Nicolau, que está vivendo na São Vicente. A primeira vez que você para Santiago ou não? Não, mas para Tarrafal é a segunda vez, primeira vez com bem de noite, bocada estava conchinado assim. Então hoje, agora que consegui ter uma oportunidade. E lá para São Nicolau também tem Tarrafal? Tem, Tarrafal. É idêntico em algum momento? Tem um ponto comum. Tem uma coisa que mais quer saber, aquele primeiro campo de concentração. Exato, tinha gente que sabe disso. Que preso político português bem para lá. Sim. Depois eles criam melhores condições ali e trazer para ali. Ou melhor ou piores, né? Exatamente, fica boa. Então, lá, tipo, lá tem uma pequena estrutura onde poucos primeiros presos, só que aquele lugar que foi salvaguardado historicamente. Agora já tem uma iniciativa, algumas pessoas tentam mover alguma coisa como forma de salvaguardar aquela memória, tentar pôr alguma representação lá, alguma coisa, algum monumento, alguma coisa para fazer aquela e também para torná-lo uma coisa de um assunto de conhecimento público, porque toda gente quer saber dos detalhes da história.
Tem vários. Para além de todo mar, que ele vivesse e nunca consegui olhar teu coisa, mas tinha coisas em comum. Não acredito, mas sim. Dentro da dança de rap, boa atuação só foi ainda hoje na São Nicolau e São Vicente, ou já consigo explorar outras ilhas para boas atuações? Por acaso não, até por acaso nunca tenho feito para isso, nunca tenho trabalhado para isso, não tenho atuado ali na Santo Antão, não estou ali na Santiago, tem um tempo, não tempo participava em alguns eventos de juventude, mas é coisa pequenininha, que o Mado está a criar e que tinha muita expressão, bem entender. Para lá, eu atuar na São Nicolau, já me atuo, acho que os artistas de São Nicolau que atuam mais naquele principal festival lá. Já temos 6 participações no principal festival lá. Participamos bem no festival de São Vicente, o palco mais grande. Foi Baía dos Gatos, junto a um coletivo de rap que nós estávamos organizando na 2019. Nice. 2019, sim, 2018. E para um homem de marketing, já agora uma provocação, para um homem de marketing, área de tudo aquilo que é marketing digital e propaganda, promoção, você tem feito um bom trabalho para a carreira musical ou mod? Ou você está falta, ou você consegue ter um domínio do mercado para conseguir fazer o nome ser conhecido? Olha, não. Não eu conheço. Vou saber daquela expressão de caso. Ou é que a marketing que devia estar por trás disso? Deixa eu explicar o que é que está acontecendo. Tem uma expressão aí que está a dizer casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes eu vou-te dizer, né? Vou-te dizer coisa para as pessoas e na hora de fazer, para a boca de fazer. Um de motivo é aquele que me está a dizer, mano, mesmo de escrever a música, me está a dizer a beat, me está a dizer a mixagem, a masterização, minha capa, lançamento, alguns vídeos, tudo enquanto me sou. Vou chegar uma altura, vou te estar em choda, mas a boca de dizer, olha, mesmo tem base de dados de tudo que é rádio de Cabo Verde. Né? Órgãos de comunicação, me tem uma base de e-mail que nunca me usa. Mas me dá-lhe para teu matas, me dá mais dizer e-mail, já vou ter um single novo, me tem uma base de dados de mídia, vou te mandar tudo para que exportar lá, vou ter o que é que isto a dizer, me nunca me usa. Curiosamente, quase toda entrevista que já me veio foi convite, nunca me fazer um bar atrás. E mais grave que às vezes convidam a uma entrevista, me passa o tempo para baixo ou para responder. Quem me saber que nunca tem negligência desse parte ali. E mais grave que me ter conhecimento para fazer como que está a fazer. Entender? Mas, um outro motivo que me de criar uma estrutura sustentável de minhas negócios. Nunca queria para meus negócios serem meus empregos. Porque enquanto isto depende de minha presença para os funcionários de emprego, a partir do momento que uma automatizagem, uma viragem independente, já me vai poder dar uma atenção direta a mais meus projetos artísticos. Já me vai poder fazer um marketing melhor, né? Melhorar a música, ajudar nas partes. Então, estou dividido, mano. Boca te pode fazer tudo. Entendeu? Nice. Apesar que eu não tenho conhecimento para fazer, mas nunca te pode fazer tudo e depois já me estou com soda, me bate a dizer, fazer um pouco de comida na mesa primeiro, depois me fazer aqui outra coisa e depois me bate a dia, boca dizer mais. Ainda vou ver, rap crioulo, ele é restrito ou ele é um mercado universal na boa visão? Ou por causa da questão linguística, ele é assim, mais limitado em termos de projeção? Olha, quando vou falar rap crioulo, se eu falar rap crioulo na São Vicente, ele tem uma percepção. Se eu falar um rap crioulo ali na praia, ele tem outra percepção. Se eu vou para Lisboa, vamos dizer rap crioulo, quem que os nomes talvez na cabeça? Entendeu? Eu não saber. Então, não tem divisão. Lá na São Vicente, tem umas coisas que é verdade, hoje mesmo a carta estava a te falar disso. Lá na São Vicente não vi matos de praia. Mas ali na praia nunca te senti que matos, lá tu vi matos de rap na São Vicente. Nunca te senti. E às vezes não tem no dia a dia, algumas pessoas te dizem, não tem alguma dificuldade em entender crioulo de São Vicente, ok? Já que ele algum obstáculo, outros dizem, não entendi sem problema. Ele é um fenómeno a ser estudado, entendeu? Porque às vezes a motivo da formação para o pessoal de Santiago, eles preferiam falar português do que crioulo de São Vicente. Eles dizem que estava a entender crioulo de São Vicente menos do que português. Então está a preferir português. Então acho que esse fenómeno linguístico é um fenómeno que não tem que ter algumas respostas para isso.
Mas na São Vicente não senti que não te vi mais rap de praia do que rap de praia tu vi nós. Por que igual quer saber? Claro, porque em termos de mídia ou mediático ele é mais propagado. Exatamente, pode ser. Ali você pode impulsionar a coisa muito mais do que lá para lá. E mora se um vento mais para lá, para baixo, daqui para bem. Luz. Luz é ok? Para não respirar. Para não respirar, então. Não, firmeza. E para a carta, eu cortando. Raciocínio, negócio ali. Eu nunca sabia, me respondeu a resposta para metade. Lá na São Vicente, quando me falas rap crioulo, isto tinha que os nomes. Ali na praia, me falas rap crioulo, isto tinha que os nomes. Se vou para Lisboa, isto é dizer rap crioulo, Lisboa, ali na praia, e isto via rap de Santiago, que é forte, rap crioulo. Rap crioulo de Lisboa, aquela percepção que ele tinha filhos de Cabo Verdeano, mas a maioria é filhos de descendentes de Santiago. Ele tinha o Badiu. Mano, mas rap crioulo pode ser expandido, mano. Ser expandido, porque a música é energia, independentemente de ser entendido ou não, isto vai curtir. Não entendeste? Vai coisa. Só que vai ter um trabalho enorme para ser feito. E cada vez o rap, aquela linha que estava a separar o rap do outro estilo, está cada vez mais fraco. Mas eu senti isso. Não quero saber se ele é um fenómeno de globalização ou do quê, mas uma vez quando eu estava a ouvir um rap, eu estava a dizer, esse rap, tinha uma linha que estava a separar rap de R&B, de afro, de que os outros. Grinha assim, muito mais homogéneo. Pois é, o que é trap? Por exemplo, trap grinha assim como um subgénero de rap, mas o flow de rap é que um rap melódico que vem de R&B. Uma vez R&B não está a dizer batida de rap, mas cantor, então ele é um R&B. E agora ele é um rap, ele é um hip hop, ele é um... Já nunca tem coisa de cada vez mais difícil de ser separado. Mas, mesmo tu olha o seguinte, rap, Cabo Verde pode ser grande, sim. E já é grande, mano. Não tem conquistas enormes que nunca foi celebrado para a comunidade de rap crioulo. Mas é bem, quando bateu um álbum de rap crioulo, lançou-te, e ele ganha o melhor álbum de Cabo Verde de CVMA. Ele é um conquista de rap crioulo, independentemente de quem ganhar. Mas você já que ele é celebrado para a comunidade de rap? Não. Porque não tinha o ego, não tinha a separação. Ele que é celebrado. Né? Quando um videoclipe de rap está ganhando o melhor videoclipe do ano, ele é uma vitória de rap. Ele quer ir de uma pessoa. Porque rap lá traz sofrer para frente. O que não te viveu hoje foi o sonho de um gato de gente. Mas não esquecer nos sonhos, não esquecer que não queria bem. Um beatmaker, mano, ganha o melhor produtor de Cabo Verde durante um ano. Mas foi celebrado dentro da comunidade de rap? Não. Então não importa. Então se diga que o rap chegar lá onde não queria chegar, se nunca te lembrar que ele foi um sonho, nunca te vai celebrar porque nunca te lembrar que ele foi um sonho lá atrás. Foi uma luta para conquistar, para conseguir. Hoje você consegue, mas se calhar aquela parte de ego que malta de rap te carrega, te impede de celebrar de forma coletiva aquela vitória individual de cada um. Ele te impede. Assim, até o tópico pensar numa união geral, porque ele... Ele é um assunto complicado, mano. Nós como ser humano, nós como cabo-verdiano, nós como rappers, divisão, não tinha divisão, tinha ego, tinha coisa, tinha aquela competição que é saudável. Rap é competitivo. Quem dizer que rap sempre foi competitivo, mano. Ele é competitivo, só que não tem que ter. Grinha assim, tinha gente, um bocado mais de viver sonho do rap, este viver na singular. Mas já foi um sonho coletivo. Nice. Sonho incrível. Só que é o seguinte, dentro desse sistema, alguns estão a dizer, o que consegui, tal fulano consegui, isto que fazer, começar a fazer comparação de 6 carreiras, bem entender. Não tem um problema, para manter a sanidade mental e a saúde, para fazer as coisas, não tem que comparar. Mas ninguém, o meu percurso é meu. Eu nunca te vou comparar o percurso, o percurso de outra pessoa, porque ele é outra pessoa, tive outras condições, outros desafios, não tive isso. Só hoje nunca tenho que views que tal fulano tem, nunca tenho que ficar deprimido e parar de fazer música porque nunca tem. Porque mais, só sendo me sentir show. Uma vez, não tinha show produção, tinha show álbuns, tinha os mixtapes, tinha som a sair. Mas agora som a sair. Por quê? Para som sair tem que ter videoclipe.
Se que tem clipe, que tem som. Mas já que podia ser, numa altura era clipe. Depois, coisa começou a evoluir mais, se não poder usar essa palavra. E agora já caiu um clipe qualquer. Tem que ser um grande clipe. Não tem que meter 100 conto num clipe para poder de coisa. Então, isso está a fazer o quê? Produção mais pouco artista. Mais pouco coisa, porque tudo gente quer que lá. E quando as pessoas também dizer, e depois o público começa a te comparar. Boa parte, embora aquela dualidade de Cristiano Ronaldo e Messi, isto cria uma rivalidade, que no fundo que não era rivalidade, mas depois isto criar, o público te começa a te comparar, te pôr lenha na fogueira, e mais isto começa a dizer, tal artista tem mais views, ou ele é mais top, ele é mais bom, e a coisa estava a ficar cada vez mais restrito, mano, mais pouco. E mais isto começa a desistir dessa cena e vai cuidar de suas vidas. Então é em coisa, boca tiver blindagem. Porque as pessoas estavam a dizer assim, pessoas às vezes nesse círculo estão a dizer, mano, modo que é boca de dizer isso para boa música, de chegar mais longe, para eu ser mais famoso. Agora me dizer assim, vou perguntar se eu não queria ser famoso. Vou perguntar se não queria estar naquele nicho lá. Entendeu? Podia ser também. Podia querer, mas que está conseguindo. Mas às vezes ele quer ir por maldade. Isto querer dar algum dica cool, porque ele escreveu e é cool. Ou isto pensa vou sofrer mal porque for bem sucedido. Mas às vezes não. Não tem como tu conhecer umas pessoas como tu conhecer que tu fizeste essa cena ainda para lá. Isto vai te fazer. Que é legítimo. Uma hora quem também te fazer essa cena para cash também é legítimo também. Ele está nessa luta. Ele está dando-se expediente. Ou não? Yes. É fazer até tentar, bate a tenda de que conseguir, independentemente se é para cash ou para se elevação como pessoa. Como pessoa. Porque cada conquista te dá. Tem uma coisa que me prender na vida, mesmo estava a pensar, por que tal fulano te ostentar? Por que tal fulano, em vez de comprar uma coisa assim, tu vai comprar mais cor? Porque a boa mentalidade de uma coisa, vou ter uma coisa, boa posse, uma coisa pode mudar a boa mentalidade, boa hustling, entendeu? Já me tive assim, pensa tal fulano comprar uma coisa, tchau cor, magrinhas, quando ele comprar, essa cabeça muda, no game, nessa cena. Porque agora ele virá um leão, mano. Agora, que as barreiras que estava para aquele reavante passote, já que pararam hoje. Porque agora ele tem sangue no olho, ele tem que correr atrás. Nice. Então é isso, aquela que é a mentalidade. Vamos só, esse meu aeroporto, na conversa com o Raven, assim, a não falar de que luz de sol a cambar, mas não tem luz de lua, tá? Fica para nós, mas infelizmente é que é o suficiente para fazer no brilhar nesse contexto. Raven, agradeço para você ali na Yalaro, falar um pouco de formato que não fala, entre N mil assuntos que não podia abordar ali, não para de divagar para outros assuntos que se calhar é que diretamente para boa, mas também que tem uma visão e forma de pensar é importante no abordar ali, porque não acredito também é com o diálogo e com a abordagem de certas questões que nosso paradigma muda para melhor, na diferentes contornos. Se tem alguma coisa que eu queria falar ali que nunca perguntou, se à vontade. É tranquilo, mano. Nem nada de muito assim de coisa, mas conversa fluir, entendeu? Pronto, é cenas assim, se tu tiver alguma mensagem, é que matas que tu vi, continua a tu vi. Quem ainda que te conhece, Raven Almeida, nas plataformas, espia lá. Tem álbum, tem alguns álbuns já sei, tem videoclipes ainda passei. Obrigado pelas oportunidades. A ideia é sempre de fazer mensagem de chegar a mais gente e sempre também continuar a usar a minha arte como forma de potencializar a minha mensagem e mostrar aquilo que me acreditar e quem é próprio, como estou a dizer, minha missão de existência. Nice. É isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Fica direto lá. One love.